Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 1, versículos de 19 a 34. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: quem és então? És tu Elias? Ele disse: não o sou. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda: e por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso se passava em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, amados, João Batista é um exemplo de como nós, cristãos católicos, batizados, devemos confessar Cristo, com coragem de dar testemunho de Jesus diante das autoridades e diante do povo, pelo exemplo de vida e pela palavra. O povo judeu estava na expectativa da vinda do Messias. Por isso, os representantes das autoridades judaicas são enviados para interrogar o Batista, que pregava um batismo de penitência e conversão dos pecados, batizando com a água do Rio Jordão em Betabara, que significa lugar de passagem, relembrando quando Israel atravessou o Jordão a pé enxuto para entrar na terra prometida. As duas travessias, do Mar Vermelho e do Rio Jordão, são figuras do nosso batismo. Os judeus sabiam pelas profecias que antes da vinda do Messias viria um grande profeta, um novo Elias, que precederia o novo Moisés. Moisés simboliza a lei e Elias simboliza os profetas. Na transfiguração de Jesus no Monte Tabor estão Moisés e Elias, pois Jesus reúne em si toda a lei e os profetas. Ele é a plenitude da lei e a realização das profecias. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Este título nos lembra do Cordeiro Pascal que foi imolado no Egito antes da fuga e travessia do Mar Vermelho. O sangue do Cordeiro foi aspergido nas portas das casas para livrar da morte os primogênitos dos israelitas. Também nos lembra os sacrifícios que eram feitos no templo para a expiação dos pecados. E nos remete à cruz, onde Jesus se fez vítima de expiação pelos nossos pecados, e de onde ainda hoje jorram a água e o sangue de seu lado aberto para os sacramentos da Igreja. Pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na sua humildade, João Batista não se atreve a se declarar como o novo Elias, o profeta prometido, mas diz que ele é de quem fala o profeta Isaías, a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. O deserto é um lugar seco, de pouquíssima água, onde se passa sede. O mundo virou um deserto por falta de amor a Deus, falta de pessoas que façam a vontade de Deus. O Senhor vem ao nosso encontro e vem com sede de almas que o amem. O pequeno resto de Israel não sacia toda a sua sede. João Batista prega um batismo de penitência e conversão. Isso porque nossos corações, que viraram um deserto pela soberba, precisam ser endireitados para a vinda do Senhor. Nos evangelhos sinóticos, aparece o testemunho de Deus Pai quando Jesus é batizado por João Batista. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu Filho, muito amado, em ti ponho minha afeição. No seu Evangelho, São João transpõe o relato do batismo de Jesus e enfatiza o testemunho de João Batista. Aquele que me mandou batizar com água, disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Jesus faz questão de ser batizado por João Batista, para que se cumpra a justiça completa, ou seja, toda a vontade de Deus. Assim, Jesus purifica as águas do nosso batismo, para que sejamos purificados do pecado, tanto o pecado original como dos nossos pecados pessoais. Jesus é o Filho de Deus que batiza no Espírito Santo. No nosso batismo, recebemos as missões profética, régia e sacerdotal de Jesus Cristo e também a graça para executarmos essas missões, o Espírito Santo, a capacidade de amarmos a Deus e de fazermos a sua vontade. Quando Deus dá uma missão, Ele também dá uma quantidade de graça equivalente à missão conferida. É por isso que Maria é a cheia de graça, graça plena, pois foi a criatura que recebeu a maior missão de todas, a de gerar o Filho de Deus. A exemplo de João Batista, devemos assumir esses encargos com humildade, pois nós não somos dignos de desatar as correias das sandálias nem do Batista, quem dirá de Jesus. Nós participamos do reinado de Cristo, deixando que Ele reine em nossas vidas.
mas somos apenas os seus súditos. Não somos o rei. Não temos um evangelho nosso. Somos apenas seus embaixadores. E não podemos profetizar com nossas ideias, mas sim aquilo que recebemos de Jesus. E não podemos nos esquecer da missão sacerdotal, que é a de dar a vida pela salvação dos nossos irmãos, como fez nosso Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.